Fala, minha tripulação, estamos de volta, olha só quem voltou no nosso podcast. Eu estou extremamente feliz de ter a sua companhia do outro lado, porque esse projeto é nosso, é feito para você se inspirar, para você conhecer pessoas incríveis, histórias incríveis e, obviamente, o meu convidado de hoje faz parte desse legado de gente incrível que tem aqui na nossa terra. Talvez, se eu disser o nome para você, você não ligue diretamente o nome à pessoa, mas se eu te perguntar se você já comeu as delícias do Rei do Pirão, com certeza você vai me responder que sim, e você vai lembrar do fenômeno que é Carlinhos Reis. Carlinhos Rei. Então, Carlinhos, baiano, administrador, soteropolitano, empresário, MBA em gestão de negócios. Tô acertando tudo aí? Acertando. Tô bem no seu currículo, gravei essa porra. Gravei bem. O cara que começou a empreender em 2018, o Rei do Pirão, sim, e que hoje tem 12 unidades espalhadas, Bahia e Alagoas. Estamos indo bem? Tá bem. Receita de sucesso, Carlinhos. Estou muito ansioso por esse bate-papo, estou muito feliz de você ter vindo aqui. Queria muito ter essa conversa, conhecer os detalhes dessa história que você criou aqui, que você construiu, que a gente possa levar para a galera que está em casa, querendo empreender, querendo dar o próximo passo, alguma história inspiradora para que eles se animem também e comecem uma história de sucesso como você. Seja bem-vindo, Carlinhos, você está de cara com o CEO. Valeu, obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de verdade. E espero nesse bate-papo contribuir, né? Tirar sonhos do papel aí, fazer essa galera aí 2023 começar o ano com tudo aí. Realizando. Com certeza. Realizando. E para começar logo aqui, a gente começa geralmente o nosso podcast, eu sempre falo a mesma coisa, a gente chuta o pau da barraca logo na primeira pergunta. Eu queria saber um pouquinho mais da sua história, você contar um pouquinho da trajetória. A gente sabe que você aprendeu a cozinhar com sua mãe, né? E que aos 17 anos você já estava ali, já bem pra caramba nessa cozinha, fazendo essas coisas, não parou mais de lá pra cá. Conta pra gente isso aí, pra galera que tá em casa conhecer melhor a sua história. Mas eu comecei muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 15 anos. Fui jovem aprendiz e aos 17 anos, foram 2 anos de projeto, eu fiquei em casa um ano. Nesse um ano minha mãe me ensinou a cozinhar, né? E a gente, 17 anos adolescente, eu não imaginava que isso ia me trazer bons frutos, né? Você cozinhava porque gostava de comer, Carlos? Então, claro, né? Todo mundo, eu gosto de cozinhar, tô falando por mim. Eu cozinho para comer primeiro, antes de servir os outros. Tem gente que gosta de cozinhar para os outros, né? Eu gosto de cozinhar para mim também e gosto de cozinhar para os outros. Sim. Também. E aí, tomei gosto de verdade pela culinária, pela gastronomia, e quando chegou em 2005, na verdade, eu abri uma produtora de eventos chamada Oxins Produções, que ainda existe até hoje. São 17, quase 18 anos aí de história. E a gente tem um nicho, né, que é o segmento evangélico. A gente trabalha com sítios, acampamentos, resorts. E a gente faz café da manhã, almoço e jantar. E o que as pessoas mais gostavam e gostam até hoje é o escondidinho. Que eu fazia. Que você fazia naquela época já. Até hoje ainda. E aí, quando chegou em 2017... me veio essa oportunidade de abrir um restaurante, e que era o meu sonho. Só que na verdade o meu sonho era um restaurante popular. Eu passei minha vida toda na minha cabeça com velho, eu queria fazer eu queria abrir um restaurante popular, tipo comida de R$2, de R$1,50, de R$5, R$4. Minha cabeça era isso aí. Mas aí veio essa oportunidade. Tipo aqueles bandejões, né? Nessa pegada aí de povão mesmo assim. E aí me surgiu essa oportunidade em 2017 de abrir um restaurante. A estrutura era bem pequena mesmo, só dava 20 mesas lá. E aí eu tive essa ideia de transformar o escondidinho nesse prato que a gente serve hoje no Rei do Pirão, né? Que não é o escondidinho, a carne fica por cima. A ideia do queijo maçaricado, que eu gosto ainda de comida japonesa. E aí veio aquele maçaricado em cima do queijo e tal, que também não existia aqui. E só que foi como uma novidade, tipo assim, hoje se eu te falar assim, pô velho, eu quero abrir um restaurante de pirão, talvez você aceite com mais facilidade, porque já sabe que tem vários lugares. Mas naquela época, 5 anos atrás, em Salvador não se falava tanto em pirão. Você rompeu essa barreira, né? Então, tinha, mas era um prato adjacente no cardápio de alguém. De alguém, e isso não era um restaurante de um prato só. Então quando eu chamava amigos e amigos para entrar comigo no negócio, todo mundo dizia a mesma coisa: olha, você é louco, eu não vou entrar com você no restaurante de um prato só. E de fato, né? Era uma loucura
na minha cabeça, só que eu tinha um sonho, eu acreditava naquilo ali. E aquilo ali entrou em meu coração, você não tem ideia, velho. Diga, rapaz, vai dar certo. E eu procurei vários amigos que não apoiaram e tal, não acreditaram. E disse, ó, eu vou abrir. Se der certo, eu vou estar sozinho. Se der errado, eu me ferro sozinho também. E aí, em 2018, a gente começou a abrir 12 de janeiro de 2018. Ela tinha 20 mesas, velho. E aí, muito bom, assim, o movimento. Comecei com 5 funcionários. Na outra semana já tinha 12, já tinha 14, foi crescendo. E isso, com 2 meses e meio, eu fechei esse pequeno que eu tinha e abri um outro com 60 mesas, que foi na Boca do Rio também, mas era atrás do Boi Preto, ali por ali. E aí Salvador, a cidade começou a abraçar mesmo a ideia do pirão. E o mais bacana é que ainda tá no Instagram lá, o Rio do Pirão, muito além de pirão propósito, e a gente vende muito mais do que pirão, a gente vende a experiência, a gente vende de você ir pra lá e muito mais do que você comer pirão, atendimento, parabéns diferente que a gente toca, que a gente faz lá pra presentear o dia do aniversário, então, e a gente começou a se aproximar muito do cliente, né? A nossa rede social, se você for ver, não porque é do Pirão, mas em vários restaurantes hoje que existe, a gente não tem, eu tenho 414, eu acho, 1.000 seguidores. Bom. Mas isso se dá da interação que a gente se dá, que a gente tem com o cliente, a gente se aproxima dele e se aproxima da gente. E o que eu falo para todo mundo, ó, se você tem o seu negócio, você precisa criar fã incondicional, velho, aquele cara que defende. E quando eu abri, eu recebia muita crítica, mas era muita crítica, porque eu sabia cozinhar, mas eu não entendia de gestão de restaurante. Então eu era cozinheiro, eu era garçom, eu era estoquista, eu fazia compra. Fazia o financeiro, pagava a conta. Eu fazia o financeiro e eu tinha mais 2 negócios. E eu misturava o dinheiro com os 2 negócios, era uma bagunça terrível. E eu sou formado em administração. E eu descobri que como administrador eu era um péssimo administrador. E eu misturava tudo, o dinheiro era tudo misturado. E eu comecei a ver que o negócio estava muita gente e eu não estava vendo resultado. Aí eu comecei a centralizar e comecei a direcionar as coisas, né? Cada um no seu quadrado, financeiro, administrador, estoque, a coisa começou a se organizar melhor. E aí foi crescendo, velho, crescendo. Em um ano a gente já tinha 150 mil seguidores, em um ano a gente já tinha 3 unidades. Aí no segundo ano já tinha quase 10 unidades, foi quando veio a pandemia, né? 2018, 2010. 2020. 2020 para 2021, isso. Foi no começo do... que eu abri em janeiro de 2018. 2020, anos, isso. Então eu fiquei 2 anos sem pandemia aí. A gente fala para assim tanto tempo, né? Mas já tem quase 3, né? Pandemia aí. Quase 3 anos. E a gente já tinha quase 10 unidades, eram 6 próprias minhas. E aí a gente foi crescendo, velho, crescendo e ganhando mais o público, conquistando os clientes aí. Hoje a gente está aí com 12 unidades, graças a Deus. Agora a gente está no processo de expansão aí da marca e é isso aí. E mantém o pirão. Mantém o pirão. É isso aí. Mantém o pirão. Afinidade pra caramba que você me contou com gastronomia aí, porque você na cozinha de casa, barriga sem camisa no fogão, mamãe ensinando, você experimentando, botando o dedo na panela, na comida, provando aquele calor de dentro de casa, aquela coisa boa. Né, de comida caseira, que é a melhor comida que tem, que foi a proposta que você trouxe, uma comida caseira nordestina, que você sofisticou um pouco com memória afetiva, a sua própria logomarca traz uma memória afetiva do Nordeste para o negócio, então já tem todo um contexto. E com tanta afinidade com gastronomia, desde os 17 anos, escolheu a administração. Por quê? Mas, ó, eu fiz várias coisas, eu fiz quanto tempo foi meu pai? Eram 4 semestres de eletrotécnica. Naquela época eu estava meio perdido. Você tentou outros cursos? Não, eu queria o que dava dinheiro no início. Eu estava lá assim, eu queria alguma coisa e... Olhava, dá dinheiro, eu vou fazer. Não, amigo meu que trabalhava na Petrobras, que trabalhava na refinaria, ele, velho, faça eletrotécnica que dá. Eu estudei, fiz cursinho, passei, Cefet, na época era Cefet, né? Hoje é IFBA. E aí eram 4 semestres, eu fiquei 2 semestres e meio, eu não aguentava mais, eu sabia de negócio de energia, de elétrica, de... Aí eu saí, abandonei. Sentado numa bancada, mexendo em solda, em terminal. Medo de choque, medo de... Como é que um negócio que não entra na minha cabeça, mas eu tava fazendo o que dava dinheiro, não era minha. Aí eu abandonei, e aí fui parar na administração. Na verdade, eu me encontrei, eu gostei pra caramba, assim, estudar.
Nunca tinha pensado em fazer gastronomia, na verdade. Não. Porque você achava que não dava dinheiro. Não achava que não. Não era o meu mundo assim não achava que era. Não seria a minha atividade principal. Até porque você achou que o seu restaurante seria popular, você ia cobrar R$2 por prato, nunca você ficaria. Você faria um prato social e não um negócio. Não, eu acho que se eu pensasse antes em gastronomia como meu projeto de vida mesmo, talvez eu fizesse gastronomia. Aí eu fiz administração, depois eu fiz MBA em gestão de negócios, mas eu não imaginava de verdade. Eu fiz uma projeção de mudar o Rei do Pirão em um ano. Eu saí daquela pequenininha, mas um ano eu já tinha 3. Em 2 meses e meio já tinha saído já. Foi assim, foi um boom na cidade, todo mundo. A gente sabe, a gente pegou muita fila para poder comer lá, a gente sabe como é essa história. E aí a gente fazia aquele trabalho da fila, né? De dar um caldinho um caldinho que a gente fazia lá e tal, água pra galera aguentar aquele sol quente que não tinha cobertura. E a gente foi crescendo, velho. E assim foi um negócio que surpreendeu a mim. E essa escolha pela administração, Carlinhos, ela te completou no sentido de hoje ser um grande gestor dentro do seu negócio? Fez diferença para você o MBA Porque assim, a administração me levou para ser consultor do Sebrae. Eu fui consultor do Sebrae por 4 anos. Não conta muito não, que isso aqui daqui para frente na pauta, pelo amor de Deus. Não quebra a minha pauta, Carlinhos, pelo amor de Deus. A ponte da administração me levou pro Sebrae. E do Sebrae me deu base, me deu assim, muita expertise para poder abrir o Rei do Pirão. Deu cancha, como a gente fala. Pô. E aí, vamos lá. Se preparou, foi lá, surgiu uma ideia, você contou bem espaçadamente na primeira pergunta que eu lhe fiz como é que foi a história. Mas, de fato, como foi que surgiu a oportunidade de você abrir o Rei do Pirão? Segundo, por que Rei do Pirão? Por que esse nome, Rei do Pirão? Sim, vamos lá. Por que Pirão de Aipim? Então, várias perguntas, né? Assim, numa só. Conta pra gente esse contexto pra gente aqui. Eu sempre digo que não existe acaso. Não existe acaso. Eu tava em casa e eu não sou de sair pra visitar assim, tipo, ninguém. Eu tava em casa, eu fui visitar um amigo meu. Quando eu cheguei lá, ele falou, velho, tem um restaurante Aquilo na Boca do Rio, que fechou. Esse ponto é meu. E eu queria abrir com você o restaurante Aquilo. Aí eu falei, vou pensar. No outro dia eu peguei a estrada, fui fazer meu evento. E na viagem eu tive essa ideia de, velho, comida aquilo todo mundo já faz. Não é que é um negócio ruim, bom. Mas para o que eu queria, não era aquilo ali. E aí quando eu cheguei no lugar, eu já comprei um aipim, queijo, proteína, já fui fazendo lá. E voltei cheio de ideia. Eu falei, e aí, velho? O nome dele é Alan, inclusive. Eu falei, e aí, bora. Eu quero tirar isso aqui e colocar Pirão. Engraçado que tinha uma ilha que era quase o restaurante inteiro. Só aquela ilha era muito cara. Só de buffet. Ele falou, velho, você vai tirar isso tudo? Eu falei, vou, velho. Ele, tô fora. Eu falei, você me dá o ponto? Ele falou, te dou o ponto. Aí eu falei, beleza. Aí eu cheio de ousadia, eu falei, vou abrir. Eu falei, cadê o dinheiro? Só tinha 5 mil, apesar de 65 mil. Voltei no outro dia, eu falei, irmão, não tenho dinheiro não. Me empresta? Você me empresta assim também? Eu falei, te empresto. Me emprestou dinheiro. Aí eu fui abrir. Pagou pra Alain? Paguei, pô. Pague, você é doido. Aí o que acontece? Quando eu abri, eu falei, agora, Pirão. Aí eu fiquei na dúvida. Rei do Pirão ou Pirão do Carlinhos, que eu queria botar o nome Pirão do Carlinhos na época. Aí eu fiquei pensando, velho, se daqui a um ano for franquear, fazer qualquer coisa... O cara não vai querer botar meu nome, né, caralho? Quem vai saber quem é Carlinhos nessa vida, velho? Aí, mudei. Aí veio outro dilema, eu não faço pirão, eu faço purê. Tecnicamente, o purê leva leite, é o que eu faço, e o pirão leva farinha. Perfeito. Aí eu falei, pô, Rei do Purê vai ficar estranho. Imagine Rei do Purê. Aí eu procurei uma amiga minha, né? Lisiane Alô, que inclusive ela é uma das sócias lá com o Fabrício da Origem, Dori também. Aí eu falei, amiga, me ajude aí, porque eu faço purê e eu vou botar Rei do Pirão, amigo. Realmente vai soar estranho. Só que aqui em Salvador todo mundo conhece pirão de aipim. Sim. E purê de batata. Isso. A gente conhece aqui assim, velho. Aí eu falei, vai ficar Rei do Pirão e acabou a história. E ninguém nunca lhe questionou que não era pirão. Só quem vem de fora, que conhece o pirão de farinha. Aí chega lá, é assim, muito pouca gente. E diz assim, eu achei que o pirão era com farinha e tal, mas assim, Salvador, Bahia, a galera conhece pirão de aipim e purê de batata. Aí sim, por que o Rei do Pirão? Porque eu queria ser um diferencial.
Não é ser o rei de domínio, que o meu é melhor que todo mundo, de que eu sou melhor. Não é porque o seu é o melhor pirão. Não, mas eu queria ter um diferencial. Eu queria ser o rei do pirão para ter um diferencial mesmo. E qual era o seu diferencial, cara? O queijo maçaricado, que não tinha. Não existia em Salvador queijo maçaricado. Não tinha. Aí eu passei um tempo, eu fui no estaleiro, que é o que começou ali na Ribeira. Na Ribeira. Né? Estaleiro, tinha pirão do Renato também. Eu sou... Minha origem é na Ribeira, então eu cresci comendo pirão de aipim. Sim. Não purê, pirão, mas era purê. É. Pirão de aipim no estaleiro. Eu ia de ônibus. Na Ribeira. De sexta a domingo era o point que todo mundo ia para comer ali naquelas mesinhas de plástico. Isso. O pirão de aipim, ali de carne no sol, né? E eu ia de ônibus pra lá. Na época eu não tinha carro, eu ia de ônibus. E olha aí, você me pegou pela memória afetiva. Acho que é por isso que eu nem lembrava mais, eu associei aqui agora. É por isso que eu gosto tanto do seu, porque eu lembro que quando eu era moleque eu comia muito lá na Ribeira. Mas é verdade. Aí eu queria ter um diferencial. Eu falei, velho, todo mundo já tá fazendo aqui o pirão. E eu quero alguma coisa diferente. O pirão escondidinho, né? Com a carne embaixo. Não, no estaleiro a carne era em cima também. Era em cima. Aí eu falei, eu preciso de um diferencial. Aí quando eu botei o queijo, que maçariquei, quando vocês juntam o sabor do queijo com o pirão, com a proteína, velho, dá um sabor surreal. E era o meu diferencial. Então eu ri do pirão, com isso aqui, a apresentação e tal. Aí a gente começou a ganhar nisso aí, aqueles vídeos que fazia. Nunca estudei marketing, fui aprendendo dentro do próprio negócio. Hoje a rede social eu que faço, a gente é uma forma de me aproximar também do cliente, uma coisa que a gente Você faz o seu e o do Rei do Pirão? O meu e o do Rei do Pirão. Perfeito. Hoje eu que faço. Ainda sou eu que faço, assim, que responde todo mundo e tal. Então veio o Rei do Pirão por causa disso aí. Que eu queria ser o diferencial na cidade. Eu queria ser uma marca forte, uma marca relevante de fato na cidade, entendeu? E o propósito veio disso aí. Não somente ser uma marca relevante na cidade, mas uma empresa que tocasse na vida das pessoas, tocasse na vida dos funcionários, que se aproximasse dos funcionários e que tivesse uma relevância na cidade com mensagens que eu coloco, eu boto texto, eu faço texto, eu escrevo, boto vídeo, boto alguma coisa engraçada, de uma forma de quê? De me aproximar, de tocar na vida dos clientes, de ser relevante de fato, entendeu? Então, para ser rei, não é só o nome, eu tinha que fazer jus ao nome também. Não era só comer. Não. Era uma experiência que você criou, todo um contexto. Até no dia a dia do cliente, mesmo quando ele não está consumindo o seu pirão. Ele está aqui. Ele está com você no dia a dia. E aí, quando é que veio esse estalo de que você precisava expandir? Você já me disse que antes da pandemia você já estava com 10 lojas. 6 eram suas, suponho que 4 eram franquias. Né? Hoje você tem 12 lojas. Esse processo de expansão começou quando? Como é que você teve esse estalo? Ó, porra, tenho que abrir mais de uma loja, já não dá conta, Salvador pede, a Bahia pede, vou abrir mais. Como foi que você desenhou esse projeto? Que tem muita gente passando por esse momento exatamente agora, sem saber decidir como fazer, porque o seu caso, naturalmente, é óbvio que ele é um caso de sucesso. Você abriu aí, se eu tirar os 2 anos de pandemia, né, você em 2 anos você abriu 12 unidades. Fora as que fecharam. Fora as que fecharam. Então, assim, é um case de sucesso de expansão. Né? Como é que esse estalo chegou? Como foi que você prospectou isso? Qual é o ritmo que você segue com relação a essa expansão? Na verdade é o seguinte, ó, o processo de franquia, ele não é por vontade nossa, mas sim a necessidade do cliente. Não adianta você ter uma marca que você vai empurrar goela abaixo. Então tem que ter a necessidade do cliente. Então a gente tinha a unidade da Boca do Rio Pituba que não comportava. E aí a gente fez uma pesquisa e descobriu que tem muita gente lá de Freitas. Então vamos para Lauro Freitas. Aí abriu uma loja lá. E aí tinha muita gente de Simões Filho vindo para cá. Aí a gente foi abrir uma unidade de Simões Filho. Perfeito. E fechou na semana da pandemia. Perfeito. E aí depois a gente viu que tinha uma galera de Feira de Santana que vinha, que pedia e que ia. E a gente foi lá. E aí foi um dos projetos mais ousados que eu fiz. E por ser maior, a porrada foi maior também. A gente eu abri lá o maior restaurante da Bahia e o segundo maior restaurante do Brasil. Tinha 5.000 metros quadrados. Eu tinha 450 mesas lá. Enorme. Enorme, gigante. Tinha 120 funcionários. Uma proposta ousada. Ousada, demais. Só que a gente abriu no augezão do Rei do Pirão e ninguém imaginava que vinha a pandemia. Quem dissesse que sonhou, que ninguém, pô, a gente não viveu isso. Muito menos que duraria o tempo que durou, né? E que duraria o tempo que durou. E aí a gente veio naquela ascensão e eu disse, vou lá, agora eu vou abrir.
Velho, eu abri e a gente tinha fila quinta, sexta, sábado e domingo lá com 450 mesas dentro de Feira de Santana. E eu só fazia contratar. E antes da pandemia, eu tinha acabado de contratar mais de 10, quase 130 antes da pandemia. Aí abrimos em dezembro. Ficamos abertos dezembro, janeiro, fevereiro, março, acho que Final de março já começou fechou? A pandemia e começo de abril fechou. Lockdown. Então eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, março. Você teve 4 meses de trabalho. Foi, lá dentro. E aí fechou. Fecha tudo, para tudo. Todo mundo em casa, fica em casa, outdoor fica em casa, televisão fica em casa. Carro de som passando na rua, fique em casa. Eu lembro desse carro de som. Velho, loucura. E aí aquela mídia batendo em você, e você sem saber o que fazer, todo mundo fechado, com 300 e poucos funcionários, faz o quê? Nem delivery a galera pedia porque tinha medo de chegar infectado. Na semana foi, naquela primeira semana ali. E aí veio aquela, fecha tudo, mas a gente vai reabrir daqui a 15 dias. Isso, dá pra segurar. Aí chega a 15 dias, vou reabrir daqui a 15 dias. E aí passou quase 2 anos. Isso, perfeito. Mais pesado, 1 ano de abre e reabre, e nessa não aguentava mais. Aí eu tive que fechar a Feira de Santana, fechou São Meus Filhos. Aí fechou qual unidade, mas fechou a unidade da Boca do Rio também. Aí eu fiquei só com a Pituba e Boca do Rio fechou, então fechamos logo 3 unidades de cara aí. E aí foi um negócio muito louco pra gente, sabe? A pandemia. Mas e o que eu falo sempre, velho, a gente teve que se reinventar. Foi um teste pra você, Carlos? Demais, tá sendo ainda. De resiliência, né? Sim, total, velho. Total. E que a galera tem que entender que, às vezes, quem tá do lado de lá assistindo a gente e vê, por exemplo, hoje o Carlinhos G aí, com 12 lojas, Rio do Pirão, muito conceituado, dando palestra, não entende que você também passa pelas suas dificuldades, né? Não entende que o empresário também tem suas dificuldades. E tem que ficar muito claro para a galera que está começando, isso não é um freio para o seu sonho, pelo contrário, isso é uma injeção de ânimo, inclusive, para você. O seu problema hoje, ele vai continuar e vai crescer. Quanto mais você cresce, mais ele cresce junto com você. E você tem que manter um estado de espírito de resiliência, emocionalmente bem temperado, para que você possa suportar cada obstáculo que surge. Porque quanto maior o obstáculo, também maior a recompensa. Concorda? Com certeza. Tá, conta mais. E assim, aí veio aquela loucura de pandemia, tudo fechado. E a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente começou a... Fiquei 3 dias em casa, sem sair. Filho de... Tinha quantos anos na época? 4 anos de idade. E aquela pressão de ninguém queria pegar, porque todo mundo achava que quem ia pegar o Covid ia morrer, né? Você pensou em desistir nessa época, Carlos? Rapaz, eu pensei nesses 3 dias. E aí depois eu reuni todos os meus gerentes que tinha na Pituba, inclusive, e a gente precisa fazer alguma coisa. Bora. O que a gente vai fazer? O delivery. Bora fazer o delivery pipocar. E o meu delivery era na unidade da Pituba. A unidade da Pituba atendia Salvador. Bem centralizado, né? Mas a minha cozinha, mesmo não estando funcionando, o restaurante era pequeno para o que eu estava pensando. Aí eu falei, vamos nessa, velho. Bora fazer. Agora, eu não vou conseguir passar a pandemia toda vendendo só pirão, porque o cara não vai aguentar comer só pirão dentro de casa. Com a estrutura que eu tenho, não tem condição, a gente não vai conseguir. Aí veio a ideia, bora fazer. Aí eu criei um delivery associado ao Rei do Pirão. Eu tinha o Rei do Pirão. Aí eu fechei a minha cozinha da Pituba, aluguei um galpão, porque na minha cabeça eu queria triplicar o meu faturamento. Só com delivery? Só com delivery. E aí criei um outro delivery associado para não bagunçar um pouco na cabeça do cliente que o Rei do Pirão agora tá vendendo um monte de coisa. Aí eu abri o Ola em Casa. O nome era Ola em Casa. Uma segunda marca. Tudo que você deseja comer em um só lugar. Tudo que tem nos aplicativos de comida eu fazia. Pizza, japonês, comida japonesa, yakisoba. Na sua cozinha, pastor, no galpão que você preparou, você fazia todos os tipos de comida. Pirão, saiu pirão e saiu o Ola em Casa também. Perfeito. E aí, velho, Salvador, os outdoors, tudo em branco, ninguém queria. Isso. Primeira coisa, vem a crise, rapaz, vamos reter aqui. Para de gastar. Aí eu fui na contramão disso aí, velho. Eu falei, velho, eu vou dar outro tiro. Se der certo, eu vou estar bem. Se der errado, também me lasquei. Aí eu botei 40 placas de odor em Salvador. Foram 40 placas de odor. Tava tudo em branco, eu falei, bora encher aí de pirão. Mudei. Velho, foi o negócio mais certeiro que eu fiz na vida. Tinha final de semana que a gente tinha 100 motoboys. 60, 80 motoboys. Aí a gente foi logo, abril, maio, Dia das Mães. Aí eu falei, Dia das Mães agora, a gente... Não, abril... Semana Santa, antes Isso, Dia das Mães. Páscoa. Na Semana Santa eu resolvi lançar a muqueca. Aí a gente lançou a muqueca, aí eu fiz a feijoada.
a gente começou a agregar várias outras coisas no nosso delivery. Ou seja, você dentro de casa, o que você desejasse comer, eu tinha. Boa, de qualidade também. Aí eu fiz uma sociedade na época com Estés Tematos, que participou da Fazenda, que é blogueira. Nossa madrinha participou do primeiro podcast de Cara com CEO. Me deu assim. Beijão, viu, Esté? Me ajudou muito, mas muito. A gente deu um boom também aí. Aí, meu velho, eu sei que a gente começou a vender muito. A gente vendia muito, foi o que segurou a onda no delivery, que deu pra gente resolver uma coisa aqui, outra ali, pagar fornecedor, pagar sabe? Funcionário, rescisão, um monte de coisa. Mas a gente teve que se reinventar. Aí daqui a pouco fecha até o delivery da Pituba. Como que a gente vai fazer agora? Digo, velho, não pode ficar parado não. Bora fazer o seguinte, Imbuí tá funcionando. Vou pegar um food truck e vou colocar agora na praça do Imbuí. Bora. Velho, o tempo todo a gente tinha que ficar fazendo isso aqui, ó. Lockdown agora no Imbuí. Em Real é Pituba. Pronto, a gente fecha Imbuí e agora a gente vai voltar pra Pituba. Eu tô vendo você jogando um jogo de xadrez. E tinha que ser bem pensado, porque um erro ali você sabe, né? E aí daqui a pouco fecha um, abre outro, fecha um, abre outro, e a gente o tempo todo tentando reinventar, muda isso, muda aquilo, o tempo todo, velho. Projeto que era de 2 anos, voltou para 1 mês, 2 meses, a gente teve que botar no papel. Hoje a gente pensava rápido, a gente se quebrava. E eu digo a vocês, sinceramente, com sinceridade, hoje, se a gente não se reinventasse, eu não estaria aqui te contando a história do Rei do Pirão. Todas as unidades estariam fechadas. Essa é a grande lição, então, que você tirou desse período de pandemia? Total. Acreditar no seu produto. Eu acho que você tem que acreditar no que você faz. Produto ou serviço. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que ser o melhor. Então, se você tem empresa de pirão, você tem que ser o melhor pirão. Se você faz serviço, sabe? Produto, você tem que ser bom. Você tem que acreditar no seu produto. E eu acreditava e acredito no meu produto. E eu tenho que fazer as pessoas acreditarem no produto. Quando eu vendo franquia, é porque as pessoas... Você tem que acreditar no meu produto. Você comprar uma franquia minha. Claro, perfeito. Entendeu? Então eu tenho que ser bom no que eu faço. Eu tenho que ser bom mesmo. Não é por soberba que, eu sou o melhor. Não, eu tenho que ser bom, pô. E capacidade de adaptabilidade, né, Carlinhos? Total. E você acreditar, você ter fé, bicho. Se não fosse Deus, eu tava frito. Foi quem me segurou a onda. E aí eu comecei a remar, porque remar segurou minha, sabe? Me fez... Uma terapia, né? Total. Faz você no meio do mar, cheirar atenção, ansiedade. Ser bom no que você faz, você ter fé em Deus, cara. Você se reinventar mesmo, pensar em saídas, não ficar paralisado, sabe? Ali. E agora o que é que eu faço? E agora, noite em claro, no fim de tudo, amanhã você não tem ideia nenhuma. No outro dia, noite em claro, e você não tem ideia nenhuma. E aí você fica naquele ciclo que você não vai para lugar nenhum. Então a gente teve que pensar rápido mesmo. Não adianta o cara achar que vai ser um empresário de alta performance, que vai ter uma empresa de alta performance, se ele não cuida da performance dele como pessoa. Então você vai ter o pilar, como você falou, que é a fé, independente de qual seja, a fé do cara. Sim. Espiritual tem que estar bem, a mente tem que estar bem, né? O corpo tem que estar bem, porque você enfrenta uma guerra diária, então você tem que estar bem fisicamente. Então, eu não conheço nenhum empresário bem-sucedido de grande exponencial e que tenha grande performance preguiçoso. Eu não conheço. Posso queimar minha língua, alguém pode bater aí para mim agora um nome aí no podcast, manda no YouTube, um empresário preguiçoso de sucesso, que eu vou chamar aqui para entrevistar, para ele me contar qual é o segredo dele. Ele nem vê que ele vai ter preguiça. Boa, Carlinhos. Ele nem vê que ele vai ter preguiça. Aí é diferente. Hoje eu vejo que tem um rei do pirão em cada canto da Bahia. Se for olhando... Pela sua história, aonde você via que tinha demanda, você ia criando a oportunidade de uso. É isso aí. 12 unidades, não é para qualquer um. Você já me falou que as próprias fecharam. 12 franquias hoje do Rei do Pirão. As próprias eu transformei em franquia. Você transformou em franquia. Ok. 12 unidades hoje franqueadas do Rei do Pirão funcionando entre Bahia e Alagoas. Sim. Perfeito? Quais são os próximos movimentos do Carlinhos com relação à expansão dessa marca, que tem muita gente hoje que vai dizer assim, mas não tem Rei do Pirão na minha cidade ainda. No meu estado aqui não tem Rei do Pirão ainda. Quando é que eu vou comer um Rei do Pirão, Carlinhos? Conta pra galera quais são os próximos passos, porque tem gente que vai ficar no podcast com vontade de provar esse pirão com queijo maçaricado, que é o diferencial. Rapaz, a gente tá hoje, eu tô muito focado nesse finalzinho aí, nesse final 100% de pandemia,
E a gente tá meio que reformulando algumas coisas pra gente dar mais outro passo de expansão. A gente quer São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Fortaleza, subir aí, Natal, Recife. Mas nesse momento agora, nesse primeiro semestre, a gente está reformulando algumas coisas para vir com a cara nova, com a nova roupagem, com alguns produtos novos. Então, nesse momento eu segurei um pouquinho a parte de franquia. A gente está refazendo alguns processos para a gente vir com novidade aí. Nesse momento agora a gente segurou 12 franquias, segura essas 12 franquias pra gente refazer algumas coisas, reformular, dar uma cara nova. 5 anos, a do Pirão tá na hora, né? 5 anos a gente dá uma cara nova e aí a gente vem com novidade aí. Então vem coisa boa esse ano de 2023 ainda. Vem com fé em Deus. Vem expansão, você que não tem Rei do Pirão ainda vai ter. Se você não tem também aí no seu estado ainda e Carlinhos não abriu, não franqueou, dá um pulinho de tem, vale a pena. Se você vier visitar Salvador, vier pra Bahia, for pra Maceió, manda um direct pro cara contar a história, vai comer, vai provar, porque vale super a pena de verdade. A gente fala aqui como consumidor também do negócio. Não? Bom demais. Bom demais. Agora me conta, você fez seu MBA, sua especialização em gestão de negócios. Quando foi que você percebeu que você precisava de uma especialização? Você já tinha se graduado, bacharelado, você tinha uma vasta experiência de cozinha, você já cozinhava bastante desde os 17 anos. E qual foi a importância desse aprofundamento que você deu no estudo, no dia a dia do seu negócio, na gestão das pessoas, nos mais de 300 funcionários que você gere até hoje no seu negócio, sendo franqueado ou não, que você gere para manter a qualidade do seu serviço, a padronização do seu negócio, a entrega da experiência que você citou aqui. Qual a importância deste momento da sua vida hoje, Carlinhos? Rapaz, assim, o conhecimento, ele é para tudo, velho, para a vida, independente de ter restaurante, independente de qualquer outra coisa, o conhecimento é para a vida. Eu tinha vários complexos, vários traumas na minha infância, várias loucuras sabe? E eu precisava fazer alguma coisa por mim. Eu precisava ser bom, eu precisava ser melhor. E melhorar a sua estima era uma dessas coisas? Sim. Por conta dos traumas? Sim. E eu vim da família, meu pai não tinha uma condição financeira, não passei necessidade, graças a Deus. Mas meus pais não tinham condição. Eles não me deram aquilo que estava no coração deles. E aí eu era cheio de complexo, cheio de medo, cheio de loucura na cabeça. E eu disse, bicho, eu vi uma frase que eu uso até hoje, que é: nada muda se nada muda. Aquilo ali entrou em mim, parece meio paradoxal, meio louco. Mas eu disse, Carlinhos, você não vai mudar, nada vai mudar se você não mudar. Nada vai mudar se você não der o primeiro passo, velho, e mudar a história da sua vida. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu comecei a estudar muito. Aí foi quando eu fiz a eletrotécnica, aí eu voltei, eu fiz a administração, fiz a minha gestão de negócio, eu queria mais, eu disse, velho, eu tinha, pra eu estar aqui, eu ia estar tremendo, feito um louco, velho. Na escola, pra apresentar trabalho, Ave Maria, eu tinha trauma de falar em público. Mas era trauma real, velho. Eu tinha trauma de agulha. Eu conto muito sobre o trauma de agulha que eu tinha. Conta pra gente aí, vai. Rapaz, meus irmãos, eles me abusavam, aquela coisa de infância. Olha, se você abusar o homem do saco, ele pega. Tem o homem do saco, tem um monte de coisa, né? E lá em casa era isso. Olha, se você fizer, eu vou levar você vai tomar agulhada, meu amigo. Aquilo ali entrou no subconsciente, velho. Quantos irmãos, Carlinhos? 6 irmãos. Se pegar nas minhas coisas, eu levo você pra agulhada. Isso é louco, velho. Eu tô lendo um livro hoje muito interessante, que é O Poder do Subconsciente. Fantástico, velho. E aquilo ali entrou em mim, no meu subconsciente. Eu acreditava que aquela agulha, sabe, era pior que matar. E aí, velho, eu disse que eu precisava vencer esse trauma. Um dos traumas que eu tinha. Então, eu não tinha condição de fazer uma terapia. E eu tive, se eu não vencer sozinho isso aqui, eu tô frito, velho. Não é que é uma regra pra todo mundo. Eu acho que é uma regra fazer terapia e você se tratar aí. E aí eu comecei a vencer o meu medo de tirar sangue, velho. Eu começava, meu Deus, a mão tremendo, a mão gelada. A mulher falava, você tá tranquilo? Tô nada, velho. Eu venci aquele medo de agulha.
E o engraçado é que eu passei essa coragem pro meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos. E até hoje ele tira sangue, ele vai no dentista, ele tem uma anestesia, ele não chora. E eu dizia pra ele assim, filho, você é corajoso. Eu sempre encorajei ele. Sempre, qualquer lugar que ele for tirar sangue, vacina, ele não chora. Então eu transformei aquele medo em coragem pra ele. Mas eu não tinha aquilo ali. Então nada muda se nada muda. Nada ia mudar, bicho, se eu não tomasse o primeiro passo. E dissesse assim, eu preciso ser alguém na minha vida. Eu preciso ser alguém. Eu era o preterido da família. Eu era o incapaz. Eu precisava fazer uma coisa por mim. E eu tinha sonhos. E hoje um dos temas de palestra é o sonho é seu, pô. O Rio do Pirã é meu, o sonho é meu. Eu tinha que estar lá dentro. E tô dentro da cozinha, eu faço entrega. Sou eu que faço um monte de coisa. Tô lá conhecendo os processos. Porque é meu. O sonho é meu. Não é do meu irmão, não é do meu parente, é meu. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Nada muda se nada muda, bicho. Eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Aí eu comecei a estudar. Aí eu fiz graduação, eu fiz MBA de negócio. Aí eu vi a oportunidade. Eu entrei no Sebrae. Não sei se vai ser outra pergunta, mas vai ser. Não quebra a pauta, cara. Foi que me deu assim uma base muito grande para tudo que eu tô fazendo, para o Rio do Pirão, para a vida hoje. E é isso, eu precisava disso. O recado é então, tenha seu sonho, corra atrás do seu sonho, mas se prepare para o seu sonho. Isso. A frase, na verdade, é nada muda se nada muda. Tá dentro disso aí. Se você não fizer nada, nada vai mudar para você. Se você fizer alguma coisa, você vai realizar seu sonho. Seja ele qual for, velho. Seja ele qual for o negócio. Se me disser qualquer negócio hoje, eu vou te dizer é promissor. Carlos, eu quero abrir tal coisa, é promissor. Qualquer negócio, eu sempre digo isso, desafio todo mundo. Qualquer negócio me disser, Carlos, eu quero, é promissor. Você vai acreditar no seu negócio? Você vai mergulhar no seu negócio? Você vai estudar para ser o melhor no seu negócio? Qual a escala que você quer de crescimento e como você vai fazer isso aí? E outro dia eu estava dando uma palestra, dando uma consultoria para um rapaz que vende paçoca. E aí ele, no meio da conversa, ele falou assim, não, nas horas vagas eu vendo paçoca. Eu falei, o que é que você se mantém hoje? Quem te mantém? A paçoca. Mas por que você coloca a paçoca como secundário lá atrás? Eu mostrei para ele que ele, como vendedor de um pedizinho de paçoca, ele poderia ter uma fábrica de paçoca. Eu falei, alguém te vendeu essa paçoca. E não foi o vendedor, não foi o que fabricou. O cara fabricou, a distribuidora foi lá, comprou. Alguém comprou a distribuidora e te vendeu. Você pode fazer o processo inverso aí, voltar e você ser fábrica de paçoca. Ele, pô, é verdade. Eu falei, pois é, mas você tá pensando isso aqui, ó. Hoje você tá como baleiro, mas você pode vender para todos os baleiros. Quem faz isso hoje? Pô, é verdade, velho. Eles têm na distribuidora. Você pode criar a distribuidora dos baleiros, velho. Isso é aquele canal para os baleiros ali. Então qualquer negócio, velho, é promissor. Então assim, nada ia mudar se eu não fizesse alguma coisa por mim. Então a frase é, nada muda se nada muda. Nada muda se nada muda porque o sonho é seu. Nada muda se nada muda se não fizer alguma coisa por você, negão. Ninguém vai fazer, não. Ninguém. O mundo é cruel, o negócio tá aí pesado, a economia. As taxas de impostos são pesadas. Estabilidade política pra caramba. Demais. A gente não sabe, começou o ano, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Isso que o Brasil subindo. Demais, tudo aí você quer que vai fazer. Então, assim, se você não acredita no seu potencial, se você não acredita no seu sonho, e vai ficar sempre à margem. Eu vou abrir agora aqui o Rio do Pirão, porque o Rio tá estourado. Mas você é bom no que você faz? É isso aí que você quer? Você não vai ser bom nunca, cara. Vou abrir uma hamburgueria porque eu passei ali, a hamburgueria tá bombando. Mas não é o seu negócio. Tanto advogado que tá trabalhando em call center. É isso aí. Muitos. Por quê? Porque alguém disse ele que dá dinheiro. Mas não era o que ele queria, de fato. Tem pedreiro rico. O cara é bom no que ele faz. Tem pedreiro melhor que engenheiro. Com mais conhecimento que engenheiro. Bom. É o que ele gosta, é o que ele faz, o que arde no coração dele. Então assim, nada muda se nada muda porque o sonho é seu. Nada muda se nada muda se você não fizer alguma coisa pra você. Nada muda se nada muda se você não fizer uma terapia. Você vai ficar doente, traumatizado, com depressão. Tanta gente depressiva nessa pandemia, bicho. Pra caramba. Tanta gente se suicidou na pandemia. E a gente passa por isso aqui porque a gente vê muita gente com hard skill lá em cima, gente que
capacitado tecnicamente pra caramba, estudou, se preparou, tem conhecimento para poder atuar nas áreas e de repente quando você coloca a pessoa para trabalhar, o soft skill dela tá lá embaixo, emocionalmente ela tá destruída e a gente tem aí uma série de pessoas aqui no mercado de trabalho incapazes de sobreviver ao dia a dia do trabalho e da selvageria que o mercado traz pra gente, porque é selvagem pra caramba o mercado, pessoas perdendo oportunidade, desistindo de grandes oportunidades porque não conseguem passar pelo primeiro obstáculo, porque adoeceram emocionalmente. Então a gente tem um mundo realmente, pelo menos no mercado de trabalho, muito doente. E você falou certo aí, nada muda, se nada muda, no seu caso mudou, porque você agiu em sua vida, dentro do seu propósito, mudou. E nessa mudança toda, da sua história toda, Carlinhos, de lá para cá, passo mais arriscado que você deu? Feira de Santana. 450 mesas. 1,2 milhão investido ali dentro. 5 meses, 4 meses fechou. Foi assim, mais arriscado e o que eu errei. Não tem. Pô, ninguém imaginava, velho. Ninguém imaginava na vida. Você agora, foi ousado, botou um grande mega restaurante. Agora, se eu abrisse 450 meses vazio, eu só fracassei. Feio. Eu não ia nem chegar a 120 funcionários. Não, você teve uma motivação externa, uma influência externa no fracasso que você teve, mas foi o passo mais arriscado que você deu. Foi o passo mais arriscado. Mas se não tivesse pandemia, a gente já estava bem. Porque a gente estava bem lá. Mas, por conta da pandemia, a gente teve que fechar. Mas assim, foi o mais arriscado e que a porrada foi segura. Eu ia dizer para quem não sabe, mas você já falou, você queria falar tanto disso, todo mundo já sabe. Você foi consultor do Sebrae. É porque foi a ponte, velho. Foi agente de inovação local do Sebrae, consultor do Sebrae. De que maneira? Eu acho que isso deve ter te dado uma base muito importante para você empreender. Fala aí agora disso, é que você queria tanto falar dessa porra do Sebrae. Fala agora pra gente ouvir. Assim, não é nem não querer falar, é porque o Sebrae, ele tá na minha ponte foi um divisor de águas para mim, de verdade. Eu digo que duas coisas foram assim divisores de água na minha vida. Eu como jovem aprendiz na Coelba, naquela época de 15, 17 anos, e no período que quando eu terminei a minha pós, eu MBA, eu entrei no Sebrae. E aí eu fiz como é que chama? Fiz a prova, né? Fiz o concurso. Fiz um concurso para entrar no Sebrae, o agente local de inovação, no era área. Isso, perfeito. Aí eu fiquei 2 anos lá como agente local de inovação e 2 anos como consultor mesmo. Como agente local, eu levantava a demanda para o consultor executar. Como consultor, eu já era o executor disso aí. E aí lá eu fazia registro de marca. Olha o que eu fazia lá. Eu era consultor de registro de marca, identidade visual e design de ambiente. Tudo que eu precisava do Rei do Pirão. Registro de marca. Assim que eu abri o Rei do Pirão, eu não tinha nenhuma pretensão em franquear, mas eu queria minha marca registrada. Foi a primeira coisa que eu fiz. Durou 1 ano e meio. Quando terminou 1 ano e meio que saiu o meu registro, eu comecei a franquear. E com 1 ano e meio eu comecei a pensar em franquear. Ou seja, se eu esperasse 1 ano e meio para começar a franquear, eu ia esperar mais 1 ano, ou seja, eu ia franquear depois de 3 anos. Então quando eu abri, 1 ano e meio saiu minha marca, eu comecei a franquear. Se eu fosse esperar, eu ia demorar mais ainda. Identidade visual, toda essa parte de identidade visual veio do Sebrae, essa experiência que eu... E o design do ambiente é toda essa parte aí de... Toda a decoração que está aí é da minha cabeça aí. De cada unidade não é igual, se você for em cada uma, mas tem um elemento que te remete ao Rei do Pirão. Sim, perfeito. Mas você inclui também aquele contexto local que você está inserido, aquela comunidade que você está. Você traz elementos daquele lugar que você está para dentro das unidades, é isso? Sim. Perfeito. Então aí veio essa base aí, velho. Me deu base para poder, eu juntou a administração com o meio de negócio, a expertise do Sebrae. E é uma empresa fantástica. Velho. Ativou sua criatividade, demais, né, Carlos? Demais. Você é essencialmente aí, claramente, a figura por trás do negócio. Eu até me arrisco a dizer aqui que a marca Carlinhos se confunde com a marca Rei do Pirão, tá? Pelo menos do meu ponto de vista. Uhum. E aí, em paralelo nessa tua trajetória, você foi desenhando caminhos diferentes, além
do próprio Rei do Pirão, né? Você consultou, a gente acabou de falar, começou a palestrar também, criou porco, criou peixe, abriu restaurantes nesse segmento também, né? Agora, novidade de pizzaria, que você vai contar para a galera. E me fala dessas facetas todas que você foi criando, essa diversidade de negócios que você foi criando através da sua figura, né, no caminho que você foi percorrendo nessa sua jornada aí recente, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, que nós acabamos de falar. E de que forma começar a palestrar mudou você como pessoa? Rapaz, assim, eu te falei que eu tinha trauma de falar em público, né? Sim. E foi uma coisa também que eu venci. No meu caso, quanto maior conhecimento, mais seguro eu ficava. Então, quanto mais conhecimento, livro, estudar, mais domínio eu tinha. Quanto mais domínio eu tinha, menos medo eu tinha. Então, eu fui começando a me capacitar mais. Eu percebi que o meu medo de falar em público era falta de conhecimento, falta de segurança. No meu caso, foi o que eu fiz, comecei a me sentir mais seguro. Então eu falo daquele tema que eu tenho segurança. Aí eu comecei a fazer, na verdade eu comecei a fazer consultoria, fora a Sebrae aí já. Eu tirava toda segunda-feira no Rei do Pirão para dar consultoria gratuita, que era uma forma de eu devolver um pouco aquilo que eu tinha recebido, que Deus tinha me dado. Eu tirava toda segunda-feira lá, quase cheio de tarde, que eu estava atendendo todo mundo lá. E aí daí eu comecei a dar palestra. E a gente tem eu e Yasmin, a gente tem uma palestra que chama Marque a Data. O nome da palestra é Marque a Data. E a gente faz palestras aí em vários lugares aí. Por que eu marque a data? Porque eu marque a data porque a gente entende que quando você marca a data, as coisas acontecem. Você inaugurou, você marcou uma data, eu digo, eu preciso concluir a obra, né? Se você não fizer isso, marcar uma data, a coisa não acontece na sua vida. Se você marcar um casamento, não casa. Se não marcar a data no casamento, você não vai casar. Às vezes marcando, o cara desiste, né? Se você marcar a data, as coisas acontecem. E foi assim na minha vida, bicho, não tinha nada, velho. Eu não tinha casa, não tinha móveis, não tinha nada. E eu recebi essa palavra de um amigo meu e hoje eu transfiro para várias pessoas. O cara disse assim, ó, sabe quando as coisas vão começar a acontecer na sua vida? No dia que você, falando de casamento, no dia que você marcar a data do seu casamento. Eu falei, mas Cristiano, eu não tenho nada, bicho. Ele falou assim para mim, marque a data. Aí eu fui marcar a data, meu amigo, no dia que eu marquei a data, no outro dia as coisas começaram a acontecer. Eu vi geladeira, eu vi fogão, eu vi não sei o que, um monte de coisa. Aí no dia que eu marquei a data, existiam 2 programas, um programa no Lauro de Freitas, que era programa de arrendamento residencial. Aí eu fui, coloquei meu nome e coloquei o nome da minha esposa. Eu falei, não vai ter que ganhar. Os 2. Não vai ter que ser sorteado. Os 2 foram sorteados. Aí a gente ganhou 2 apartamentos no Lauro de Freitas. Ganhou não, né? Financiou 2 apartamentos no Lauro de Freitas. Aí eu tive a oportunidade de comprar um carro. Um Saveiro. Nunca usei, que na verdade era fazer carreto, mas nunca fiz isso. Velho, as portas começaram a se abrir de verdade. Por quê? Porque eu marquei a data. Você jogou pro universo, né? Total. E as coisas começaram a acontecer. As portas começaram a se abrir. Velho, você marcou a data para isso aqui começar. E as coisas começaram a acontecer. Foi ou não foi? Perfeito. Se você não marcar essa data, isso aqui não está aqui. Então a gente abriu, fez essa palestra do Marque a Data, justamente para o cara que quer empreender, o cara não sabe por onde começar. Eu marquei a data, bicho. E não tira do papel, né? Não tira. Não tira do papel. E o nome Grandes ideias que morrem no papel. O nome é Marque a Data, é hora de decolar. No dia que você marca a data, as coisas começam a acontecer. No dia que você marca a data, a porta começa a abrir. No dia que você marca a data, você vai começar a marcar o podcast, vai convidar alguém e vai vir para cá. Mas você precisa de uma data. Você marcou a data para eu vir para cá. Perfeito. Então tudo vai daí. Que deu trabalho, não foi porque a gente ainda não casava. Foi, não foi? Verdade. Então assim, é isso, velho. Quando você marca a data, quando você acredita naquilo ali, eu marquei a data dia 12 de janeiro de 2018. Eu abri minha primeira unidade dentro do Pirão. 7 de dezembro de 2019, eu abri, 2020, eu abri a unidade de Feira de Santana. Então, as unidades. 20 de maio eu abri Pituba. Então, se a gente começa a marcar a data para as coisas acontecerem, negão, a coisa começa a conspirar positivamente a seu favor.
Aproveita então a dica do Carlinhos e marca a data agora. Não espera nem o podcast acabar. Marca agora a data aí, pega o celular, abre o bloco de notas e marca a data, bota na agenda do celular, bota no caderninho, manda mensagem pro parceiro, pra parceira, pro colega, pro quem tá empreendendo com você, marca a data para esse negócio começar. E acontece, você vai experimentar e você vai ver que acontece, pô. E nada muda se nada muda. Então marca a data e muda, tá na hora. O caminho é esse aí. Pronto, aí você falou a palavra agora, o sonho é seu. O sonho é seu, é hora de decolar. O que é que você quer transmitir com essa frase, com a complexidade dessa frase para a galera que você fala? Né? Qual é o sentimento que você quer levar com o sonho é seu, é hora de decolar? Né? E conta um pouquinho mais desse projeto para a gente aqui, entendeu? Rapaz, é muito de acreditar, velho. Não tem outra coisa. É você acreditar. Se você não acreditar em você, se você não acreditar no seu produto ou serviço, se você não acreditar naquilo que você faz, eu não vou acreditar, bicho. Porque nem você acredita. Então, com certeza. Você precisa acreditar no que você faz. Você precisa ser bom no que você faz. Você precisa entender qual é o sentido do seu negócio. Qual é o sentido, por que você quer abrir isso aqui. Por que você quer abrir uma pizzaria. Qual é o sentido de você abrir. Né? Você tem conhecimento no que você está fazendo. Então você precisa ser bom, você precisa acreditar, você precisa ter conhecimento. E você precisa fazer acontecer. Agora, qual o meio que eu tenho que fazer para isso acontecer? Nem sempre é recurso, nem sempre é dinheiro. Você pode ter uma ideia genial e você tem alguém que acredita no seu negócio e vai injetar para o seu negócio acontecer, pô. Mas hoje, velho, é auxílio. Tá deixando bem muita gente com preguiça. E eu tenho uma frase que eu sempre digo, já escutei também algumas vezes: primeiro progresso, depois ordem. A bandeira da gente está um pouco invertida com relação a isso. Não dá para a gente querer criar um negócio perfeito no comecinho. Não dá para nascer grande, não dá para nascer 100% organizado, com todos os fluxos bonitinhos, com os pops funcionando. Não funciona dessa forma. Primeiro abre, marca a data. Total. Se eu abrisse aquela unidade de Feira de Santana, a maior da Bahia, primeiro eu já tinha fechado. Eu precisava passar pelaquela pequenininha de 20 meses. Abre, cresce, vai, velho. Depois organiza o máximo que puder, vai fazendo o seu melhor, mas não para, não deixa de tirar do papel, cara. Vai que a coisa acontece. Perfeito. Vai que a motivação vem. Perfeito. Hoje eu acordei 4 da manhã pra remar, uma preguiça da zorra, velho. Muito escuro ainda, eu falei, eu não vou não, eu falei, levantei. A motivação veio, quando comecei a remar, a motivação veio, pô. Aí você quer esperar ter o dinheiro, ter o recurso pra casar. Aí você quer esperar ter a empresa toda formuladinha, bonitinha, pra você começar a abrir. É o dia que você vai acordar 4h30 da manhã, bem-humorado, disposto pra você ir remar. Não vai acontecer, né? Vai acontecer um dia, no outro você não vai estar aí, você vai desistir. E eu digo o seguinte, 60%, 70% dos negócios que fecham tem um motivo, emocional. E é por isso que eu falo pra todo mundo, vamos fazer terapia. Emocional. Você abriu um negócio aqui, você separou de sua mulher. Vou fechar porque eu me separei. Aí você abriu um negócio aqui, você fechou porque um parente seu faleceu. Tô mal, tô psicologicamente abalado, não vou fechar. Aí você abriu um negócio, fechou porque alguém falou pra você, velho, seu negócio não presta. E aquilo ali entrou no seu subconsciente e você acreditou naquilo ali. Aí você abriu um negócio e fechou porque você começou a receber críticas. Aí você abriu um negócio e fechou porque você ouviu o conselho de que não tem propriedade no assunto. É a mãe que quer te ensinar a criar um filho, que eu nunca tive filho. Mas é aquela pessoa que nunca teve filho na vida que quer te ensinar a criar um filho, velho. Aí você quer ouvir conselho de que nunca foi empresário na vida. E o sonho é seu. O que eu tenho, como eu nunca fui empresário na vida, eu vou te ensinar a ser empresário, eu não tenho propriedade no assunto, pô. Não, mas um amigo meu falou comigo, mas eu sou amigo do seu empresário? Não. Que propriedade ele tem pra falar com você? Aí você abre um negócio e fecha porque você fez uma enquete no Instagram perguntando: eu posso abrir minha pizzaria aqui em Salvador? Aí seus amigos, os seus pseudos amigos que estão no Instagram disseram que não. Aí você ouviu o conselho de quem quer seu mal. E hoje, negão, a gente tem uma torcida muito grande contra o Rei do Pirão, contra a sua empresa, sabia disso? Tem muita gente ali, vai fechar. Vai fechar. Você tá aqui, daqui a pouco. É uma torcida grande, não é pequena não. É grande que tá contra a gente, pô. E a gente precisa acreditar e lutar contra um monte de coisa aí. Contra o mercado, contra que é cruel.
Então, assim, velho, é uma série de coisas assim, que você precisa estar com o emocional muito bem preparado para você ser empresário. Ah, que nada, agora eu vou sair da... Cansei de ser CLT, vou trabalhar para mim achando você. Porque você vai ter uma vida mansa. Vai viver um sonho, né? Não vai, pai. Não vai. Você tem o ônus. Tem. E tem o bônus. Proporcional ao seu ônus. É bom? É. Eu não digo a você que não. Vai empreender se você tem... E outra, isso não tomba todo mundo, velho. Imagina se todo mundo fosse empresário. Imagina se todo mundo fosse funcionário. E tem muitos funcionários bem-sucedidos, pô. Muito funcionário bem-sucedido. Muita gente bem-sucedida. Então, se a gente tivesse um empresário, tu ia contratar quem? Ninguém. Então a gente precisa de bons funcionários, a gente precisa de bons empreendedores. E empreender não é só quem abre o negócio, não. Você pode empreender dentro. Perfeito. Como funcionário também, tendo uma boa ideia, tendo um insight, um negócio que você pode e te ajudar a crescer junto. E eu digo para todo mundo, velho, vista a camisa da empresa e seja escada para mim. Porque você cresce junto comigo. Porque eu vou continuar subindo escada. E vai subindo e vai te levando degraus acima. Eu não quero ser escada pro meu patrão, você vai ser demitido. Cresça junto comigo. Estude, se capta todo mundo lá. Vai estudar. Eu não quero você a vida toda comigo, não. Vai estudar, vai se capacitar. Na pandemia eu tive 3 funcionários que abriram o próprio negócio. Então a gente incentiva, a gente faz com que você cresça junto também. Então assim, o sonho é seu, negão. Tem que estudar, tem que se capacitar, tem que acreditar no seu negócio. Para você ser bom. Você não pode sonhar e eu fazer para você seu sonho, né? Eu não posso realizar o seu sonho para você. E não dá para ser medíocre. Não dá para ser medíocre. Tem que ser bom. Nem cabe mais no mundo de hoje ser medíocre. Né? Vida medíocre, sonho medíocre. Com certeza. Perfeito. Ano começando, Carlinhos, quais são os planos para o próximo ano que está começando agora? Quem está em casa, que gosta do Carlinhos, que acompanha o Carlinhos, o que pode esperar do Carlinhos agora, nesse ano de 2023? E quem está aqui, que gostou do pod, que aprendeu com o seu conteúdo, como é que faz para aprender mais com o Carlinhos? Conta para a galera. Pirão, Carlinhos Rei, meu pessoal, Carlinhos Rei e do Pirão lá, a gente tem, tanto no meu pessoal, quanto eu falo muito sobre empreendedorismo, falo sobre criação de porco, eu mostro que a criação lá, mostro as coisas que a gente está fazendo, pizza, Império do Porco e Meu Quintal Pizzaria, você segue lá também, Meu Quintal Pizzaria, é um projeto muito bacana aí. Tem o Império do Porco em Feira de Santana, tem o Rei do Pirão e tem o Carlinhos aí que tá aqui. E o que esperar agora desse ano? Rapaz, trabalho? É tanta novidade que eu já tive, que eu tô cansado de tanta novidade. A gente quer manter, né, hoje o que a gente tem. Se eu disser que tem uma novidade, eu vou estar mentindo. Ó, espere novidade só para falar, eu não vou falar, não tô mentindo. Não tem, assim. A gente está reformulando o Rei do Pirão para trazer uma nova roupagem do Rei do Pirão. 5 anos, a gente quer dar uma cara nova. Sim, agora. Maravilha. Até da marca também, trazer uma cara uma nova. Repaginada. Uma repaginada no Rei do Pirão. Mas hoje o nosso trabalho é manter, a gente ver como é que vai ser o real cenário aí da economia, do mundo, de Salvador, da Bahia, do Brasil. E continuar fazendo o que a gente está fazendo, velho. Expansão da marca e vendendo pirão aí para todo mundo. Para finalizar o pod, coisa boa acaba rápido. A pergunta clássica que não pode faltar, a pergunta que a gente mete sempre aqui quando está acabando. O que é sucesso para o Carlinhos Rei? Rapaz, sucesso é você ter plena realização daquilo que você está fazendo. Para mim, sucesso é isso. É você ter plena realização daquilo que você está fazendo. Então, eu tenho sucesso no Rei do Pirão. Eu tenho plena realização do que eu estou fazendo. Eu tenho plena realização de que o sucesso é de fora para dentro. Véio. Os clientes são eles que estão vendo e voltam para mim. Não dá para eu ter sucesso se não chega em você. Você tem que ver em mim o sucesso. Eu não posso dizer eu tenho um sucesso. Então tem que ser de fora para dentro. Cliente, quem tá lá, tem esse bicho, o produto é bom, eu tenho experiência bacana, eu tenho um bom atendimento, eu tenho, sabe, a entrega chega, tem um pós-venda, eu tenho aquilo ali tudo, o Rei do Pirão é uma empresa de sucesso. Mas por que empresa de sucesso? Porque você tá vendo. Não sou eu. Então, é essa plena realização daquilo que você faz. Para mim, sucesso é isso. Véio. Bom, eu queria chamar agora a galera da produção aqui para te entregar nossa lembrancinha do pod, para você levar, lembrar da gente aí, quando você estiver lá, nas suas atividades diárias, tem que mostrar.
Olha que massa. Ó, se não postar tomando um café, vai ser uma. Você é doido, velho? Rapaz, isso aqui, velho, ó. Eu não devo. Isso é pra enfeitar. Mas eu acho lindo isso aqui, eu acho massa. Ó. Isso aqui é um chocolatezinho? É, chocolatezinho personalizado pra você comer antes de remar pra dar energia. Ave Maria, ó. Rapaz, é o kit completo, velho. Ó. Vou remar com ela amanhã. Aqui. Show de bola. E o cheiro, viu? Tem cheirinho aqui também, viu? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite aí. Obrigado de verdade. Sucesso pra vocês aí, cada dia mais. E conte comigo, conte com o Rei do Pirão, conte com a gente aí no que precisar. A gente tá aqui pra somar e fazer diferença e relevância na cidade. A gente está sempre junto, a gente está sempre pedindo e consumindo, inclusive a gente não consegue ficar sem consumir, então de vez em quando bate um delivery aqui no escritório do Rei do Pirão para todo mundo. Eu queria agradecer você ter estado aqui com a gente, foi um prazer enorme conhecer a sua história. A produção já tinha levantado seu nome faz tempo, infelizmente a agenda da gente não estava casando, mas aconteceu na hora certa, na hora que tinha para acontecer, no começo de um novo ciclo, no começo de um novo ano, uma história de empreendedorismo, uma história de resiliência, uma história de inventabilidade, de adaptabilidade, uma história fantástica. Eu sei que quem está em casa aprendeu muito. Espero poder trazer a Yasmin aqui também com a gente para bater um papo. Vamos agendar. Mas produção, começa a bater o papo já com ela, para a gente já agendar, para trazer ela para aqui para a gente. Estou aqui fazendo votos que abram mais 50 franquias do Rei do Pirão aqui para o Brasil inteiro conhecer essa fantástica fábrica de purê que é um pirão e que faz o maior sucesso em todos os lugares que chega. E você que assistiu, que gostou, antes de acabar aí o seu vídeo, não sai, entra, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com geral, porque o conteúdo foi muito foda hoje aqui. Acompanha o Carlinhos na rede social, Carlinhos Rei, acompanha o Rei do Pirão em todos os negócios do Carlinhos e não esquece de acompanhar lá o @MagnoLuiz com 2 S de sucesso, porque sucesso é bom dobrado, né não, Carlinhos? Sucesso pouco não adianta, não é bom para ninguém, então tamo junto, obrigado por participarem, até a próxima edição, vamos voar. Muito demais, velho.